e irmãos. Nesse vídeo, compartilhamos com vocês a veracidade da ressurreição de Jesus, com fatos e testemunhos irrefutáveis, baseado em fatos, porque ela foi um fato histórico e real. Assistam o vídeo até o final e tirem suas conclusões. Vamos ao vídeo. Que prova temos de que Jesus realmente ressuscitou? Não é apenas fé, mas verificação baseada em fatos. São Paulo diz que se Jesus Cristo não ressuscitou, nossa fé é vã. Mas se Jesus ressuscitou dos mortos, então todas as suas afirmações são verdadeiras. Embora não houvesse testemunhas da ressurreição, havia testemunhas do ressuscitado, e de outras consequências da ressurreição. Vamos refletir sobre a veracidade da ressurreição de Jesus, e por que ela foi um fato histórico real. A ressurreição é um mistério de fé, mas é um fato histórico, atestado por testemunhas credíveis e pelo que se seguiu. Entre os fatos historicamente certos, temos: primeiro, Jesus morreu e foi sepultado. Em segundo lugar, há evidências de muitas testemunhas que afirmam ter visto o ressuscitado. Terceiro, que seus seguidores passaram do desânimo absoluto ao entusiasmo missionário e entregaram suas vidas no martírio por esta verdade. E quarto, que mesmo alguns de seus oponentes mais endurecidos foram convertidos. O próprio Jesus predisse sua morte e ressurreição, e esses eventos aconteceram exatamente como ele havia predito. A principal fonte testemunhal da ressurreição de Cristo são os 4 evangelhos e as epístolas de São Paulo. E depois temos fontes mais indiretas, mas que têm a credibilidade de não serem cristãs, como é o caso dos historiadores da época. Os historiadores da época, como Joséfo, Inácio, Justino Mártir e Tertuliano, estavam convencidos da autenticidade da ressurreição. Além disso, outros historiadores do primeiro e segundo séculos reconheceram o impacto que teve sobre as pessoas da época. Jesus ressuscitado apareceu pelo menos 10 vezes para aqueles que o conheciam e para mais de 500 pessoas ao mesmo tempo. Essas aparições não eram alucinações, porque ele comeu e conversou com seus seguidores e eles tocaram seu corpo ressuscitado. A Bíblia diz que os apóstolos fugiram aterrorizados quando Cristo foi crucificado. Seu líder havia sido preso, torturado e crucificado, e fugir da perseguição fazia sentido. No entanto, depois de terem experimentado a ressurreição de seu líder, fizeram o que não fazia sentido. Percorreram a terra na obra evangelizadora cheios de zelo, a ponto de 11 dos 12 serem martirizados, por não desistirem de contar o ocorrido. A ressurreição é a única explicação lógica para a transformação dos discípulos. Eles haviam abandonado e negado Jesus antes de seu julgamento público. Mas depois de sua ressurreição e de sua experiência no Pentecostes, esses mesmos homens e mulheres desanimados foram transformados pelo poder sobrenatural do Cristo ressuscitado. E em seu nome, eles viraram o mundo de cabeça para baixo. Portanto, a ressurreição é a única explicação razoável para o início do movimento cristão. Jesus Cristo estava realmente morto quando foi tirado da cruz. São João, testemunha ocular, afirma que Jesus expirou na cruz. E é difícil duvidar, se levarmos em conta as torturas atrozes que sofreu antes de ser pregado na cruz. Os soldados encarregados de quebrar suas pernas se abstiveram de fazê-lo, porque viram que ele estava morto. E o tiro que recebeu naquele momento teria sido suficiente para lhe tirar o último suspiro de vida. Pilatos não entregou seu corpo a José de Arimateia sem primeiro verificar a afirmação oficial do centurião de que Jesus realmente havia morrido. E os próprios judeus tiveram o cuidado de verificar o fato. Os evangelhos testemunham que os apóstolos não previram que o Messias seria morto, e menos ainda que ressuscitaria, como mostra o diálogo com os peregrinos de Emaús. E na manhã de Páscoa sentiram-se fracassados, tiveram que ver para crer, porque a ressurreição era impensável. Mas então, naquela mesma manhã, Jesus Cristo estava cheio de vida. Este fato foi verificado por centenas de testemunhas oculares.
Eles não o sonharam enquanto dormiam, eles o viram em plena luz do dia e enquanto estavam de posse de suas faculdades. Eles ouviram suas palavras, receberam suas ordens, tocaram e apalparam sua carne e suas feridas, e comeram com ele. Isso aconteceu no espaço de 40 dias e nas mais diversas circunstâncias. Aconteceu junto ao próprio túmulo, no caminho de Emaús, no cenáculo, na margem do lago, no Monte das Oliveiras, etc. E nem sempre eram os mesmos que viam. Se eles a tivessem inventado, como poderiam manter a mentira? Se os apóstolos tivessem roubado o corpo de Jesus, como dizem os judeus, vários cúmplices teriam que se entender, provar sua mentira e concordar em apoiá-la. E também teria sido necessário seduzir os numerosos discípulos que não haviam entrado na trama. E então como conseguiram induzir uma fé tão robusta que foram capazes de enfrentar os mais horríveis tormentos para testemunhar a ressurreição? E para enganar os gentios que rejeitaram a dura moralidade de Cristo e também os judeus que odiaram Jesus Cristo e o fizeram morrer ignominiosamente? Porque lembra que ao ouvir a primeira pregação de São Pedro, nada menos que 3.000 judeus se converteram, e que na segunda esse número subiu para 5.000. Se a história contada pelos evangelhos fosse uma invenção, eles seriam bem diferentes, teriam apresentado um Messias alinhado com as expectativas e costumes dos judeus de sua época. Por exemplo, Jesus nunca teria feito afirmações ultrajantes como aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim, João 6. Mas, por outro lado, um fato que perturba seu autor e seus leitores tem mais probabilidade de ser autêntico do que inventado. Por que colocar as mulheres como as primeiras testemunhas do milagre, se naquele tempo em Israel não se dava valor ao testemunho das mulheres? Por outro lado, os apóstolos que contaram a história aparecem covardes e incrédulos, um retrato pouco lisonjeiro que os fundadores da igreja não teriam atribuído a si mesmos. E temos também o caso de São Paulo, judeu ciumento, inimigo e perseguidor do cristianismo, que frequentava os meios mais contrários à igreja primitiva. Ele jamais teria se convertido, deixando seu cargo, se tivesse a menor dúvida sobre a veracidade da ressurreição. E ele teria arriscado o martírio por uma mentira? O mesmo pode ser dito de José de Arimateia, um membro proeminente da comunidade do Sinédrio, que o sepultou no túmulo que havia construído para ele. Mas os inimigos até hoje ainda mantêm teorias absurdas, como o roubo do corpo de Jesus e depois um complô para dizer que ele ressuscitou. Ou que ele realmente não morreu, mas simplesmente desapareceu e saiu da caverna por conta própria. No Alcorão é dito que Jesus não foi realmente crucificado, porque Deus o elevou ao céu anteriormente e outra pessoa ocupou seu lugar. Enquanto os modernistas dentro do cristianismo dizem que a ressurreição é algo que não pode ser provado. E eles dão uma interpretação simbólica da ressurreição. Veem nela uma afirmação da continuidade da vida e da presença da memória de Jesus na comunidade dos crentes. Portanto, a ressurreição de Jesus seria uma experiência mística e pessoal, e não um evento histórico. Mas as profecias de séculos contidas no Antigo Testamento haviam predito a ressurreição do Messias. E quando isso acontece, é a prova de que Deus existe e que Jesus é o Filho de Deus. Assim, podemos ter certeza de que há vida após a morte. E que suas promessas para a nossa vida na Terra, também são verdadeiras. Bem, até aqui, há evidências de que a ressurreição de Jesus foi um fato histórico e real, e não simbólico. E eu gostaria de perguntar se você está convencido de que Jesus ressuscitou fisicamente, ou se você tem dúvidas sobre isso. Se você gostou deste vídeo, se inscreva no canal e ative todas as notificações, assim, você será notificado todas as vezes que postarmos um novo vídeo. Não se esqueça de compartilhar nossos vídeos, assim você nos ajuda, e ajuda o YouTube a recomendar nossos vídeos para mais pessoas. Um abraço e até o próximo vídeo.